capítulo de número 7, a partir do versículo 46, 48, 47, assim está escrito: E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração, rangiam os dentes contra eles. Eles rangeram os dentes contra Estevão, o jovem Estevão, o pregador da palavra, um jovem apóstolo. Ele não foi morto em vão, não foi falando do amor de Deus, falando que Jesus é o amor e que nada nos separa do amor de Deus. Não foi assim que Estevão foi apedrejado. Nós nos deparamos com Estevão pregando contrário à religião, contrário às tradições que o povo era acostumado a seguir. As tradições que o povo sempre foi acostumado a seguir, sempre foi contrária à palavra de Deus, sempre foi. Inclusive as tradições religiosas que nós temos nos nossos dias atuais, elas são contrárias à palavra de Deus, elas ofendem a Deus, elas trazem o povo ao tropeço, ao engano, ao erro. Muitos estão tropeçando por culpa de muitos pastores, padres, que não pregam o evangelho verdadeiro, com o intuito de transformar pessoas em discípulos de Cristo, mas com o intuito de transformar pessoas em fonte de lucro, de renda, pensando em seus próprios interesses, e não na salvação das almas, e não no conhecimento da verdade. Mas o jovem Estevão estava pregando: o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Você tem noção do que é isso, amado? Uma pessoa que ouviu a vida inteira que a casa de Deus é um lugar, uma pessoa que acostumou a entrar dentro de templos, e ali fala quão bom é estar na casa de Deus. E agora Estevão dizendo: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Só que Deus, ele falou isso para Davi. Isso é visto lá no livro dos profetas. O Altíssimo nunca quis habitar em templos feitos por mãos humanas. O Deus criador dos céus e da terra, ele mesmo criou todas as coisas. Versículo 48, versículo 49: O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Então, meu amado, guarda essa palavra de Atos 7, versículo 47 na sua mente. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Até aqui tudo bem. Muitos abrem esse versículo, pregam esse versículo, só que passando alguns minutos dizem quão bom é estar na casa de Deus. Ou seja, pregam e despregam. Pregam, mas não aplicam na prática. Sabe por que Deus não habita dentro de templos feitos por mãos humanas? Porque maior privilégio tem o homem de ter Deus habitando dentro dele, e essa é a casa a qual Deus tem. Só que as pessoas estão rejeitando que Deus habita dentro dele. As pessoas preferem ir para um lugar com a ilusão de que vai encontrar Deus. Só que eu te digo uma coisa, amado, segundo a Bíblia: se você não for encontrado, Deus dentro de você não vai ser na direita, na esquerda, em algum outro endereço qualquer. Não vai ser. Por isso que Estevão foi apedrejado. Estevão estava desfazendo as tradições que foram aprendidas por intermédio de uma lei, de uma religião, que não salvou, não aperfeiçoou, não tirou pecados e não trouxe o homem a Deus. Assim as leis, amado, as leis que o homem põe, as tradições que o homem segue, elas não estão sujeitas a Cristo.
Então nós estamos na hora de reaprender o Evangelho, de voltar a ler as Escrituras ou começar a ler as Escrituras. Me chama muita atenção aqui que a Bíblia diz que quanto mais eles ouviam Estevão, eles se enfureciam. Versículo 54: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então Estevão viu Jesus assentado à direita de Deus Pai. Quem que Estevão viu sentado à direita de Deus Pai? Não foi nenhum santo, não foi a mãe de Jesus, não foi uma rainha no céu. Estevão viu Jesus. Ele não viu mais ninguém. Ele disse: eu vejo o meu Senhor. Eu vejo o meu Senhor sentado à direita de Deus Pai. Mas aqui a Bíblia fala também que quanto mais Estevão tentava pregar acerca das Escrituras, mais eles rangiam os dentes. Porque uma pessoa que está acostumada com uma tradição, que ela aprendeu talvez na Igreja Católica, talvez essas palavras não seja fácil de engolir. Ouvir que você não precisa de uma imagem de escultura e que ela promove idolatria, leva o povo ao erro, leva o povo a praticar feitiçaria. Isso não é algo fácil de se engolir. Uma pessoa que ouviu a vida inteira que ele precisa da intercessão da Maria, da Aparecida. Só que a tradição que era assim nos tempos que Estevão estava pregando, era a tradição em que o povo cultuava a Deus num lugar. Só que o templo já tinha, meu amado, deixado de ser a casa de Deus. Porque Jesus, ele diz: destrói esse templo e em 3 dias eu construirei um templo novo. Ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo porque Jesus sabia muito bem que após ele ser glorificado e subir aos céus, ele assim habitaria dentro daqueles que assim o receberam, daqueles que se tornaram discípulos e servos do Deus Altíssimo. Então veja bem, qual evangelho você tem ouvido, amado, nos dias de hoje? Será que está de acordo com a Bíblia? Você só vai saber o dia que lê a Bíblia. Será que o evangelho que está sendo pregado pelo padre, pelo pastor, o pai de santo, está de acordo com a Bíblia? Só se descobre examinando nas Escrituras. E eu te garanto uma coisa: o dia que o povo começar a abrir a Bíblia, começar a examinar as Escrituras, vai sair uma grande massa, em milhões de pessoas, das igrejas evangélicas, católicas e todas as demais religiões que não foram fundadas por Deus. Porque Jesus, o intuito dele não foi fundar uma igreja evangélica, porque isso é instituição, é uma empresa religiosa, é uma empresa que não tem vínculo com salvação, mas somente trazendo para os seus próprios interesses. E os seus discípulos, eles são gananciosos, os discípulos de uma religião, discípulos de pastores da prosperidade, que pregam campanhas, que pregam que quanto mais você dá, mais você é abençoado. Esses discípulos, eles são avarentos, eles são pessoas avarentos, são pessoas cheias de ganância, que quanto mais recebem, mais querem, e nunca se fartam, mas só que estão se esquecendo, que Jesus, ele diz: não acumulem para si tesouro na terra, mas no céu, aonde a traça, a ferrugem, tudo consome, aonde os ladrões não minam e nem roubam. Então, amado, não tem nenhuma dúvida que aqui a Bíblia Sagrada, ela vai te levar ao endereço certo. A Bíblia Sagrada, ela vai te levar diretamente ao endereço, que não é numa igreja evangélica, não é numa igreja católica, não é um lugar, mas vai te levar diretamente para Cristo, para que você se torne um discípulo de Cristo. Nós precisamos reaprender, porque nós não aprendemos com Jesus até agora. Nós precisamos aprender de Cristo, porque ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e então encontrareis para vós
descanso. Que você possa, meu amado, aprender de Cristo. Nós temos que aprender de quem? De Cristo. Com quem você tem aprendido? Com Cristo? Seja sincero. Quantas vezes você já leu a tua Bíblia? Quanto tempo você não abre a Bíblia? Ou se é que já abriu a Bíblia para examinar o que está escrito? Jesus, ele disse: examine as Escrituras Sagradas. Se o homem ele examinasse as Escrituras Sagradas, ele teria certeza de seus caminhos, se está caminhando para encontrar com Deus ou se para a perdição, a condenação eterna está caminhando. Se o homem examinasse as Escrituras, ele teria certeza se ele está caminhando para o inferno ou para o céu. Mas por que muitos dizem: ah, Deus é amor, ah, eu acho que Deus não vai condenar ninguém? Por quê? Porque estão cheios de engano, com a mente cauterizada, estão cegos de entendimento, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E a cidade de Goiânia precisa do Evangelho. O diabo tem enchido a terra de falsos pastores, de mercenários. Satanás tem enchido a terra de mercenários. O diabo ele tem pervertido a fé de muitos. Satanás tem enchido a terra com o falso evangelho, com as falsas igrejas, e isso só produz uma coisa: falsos cristãos, produz uma falsa esperança de uma salvação que nunca vai chegar, por conta de um caminho que parece bom aos olhos humanos, mas o fim dele é a condenação. Satanás encheu a terra de sodomita, povoou a terra com sodomismo, com imoralidades, e a cada dia mais que nós andamos na cidade de Goiânia, que nós contemplamos este mundo, está cheio de imoralidade, cheio de homossexualidade, de lesbianismo. E uma coisa eu tenho percebido muito, nesses dias atuais, nessa cidade em específico, muitos casais de lésbica estão aumentando. Mas eu quero que você saiba, meu amigo, que lesbianismo é pecado diante de Deus, não é aprovado diante de Deus, é reprovado. Eu quero que você saiba, meu amigo, que diante dessa palavra é condenável o homossexualismo. Lesbianismo é caminho para o inferno, e é necessário o homem se arrepender, é necessário nascer da água do Espírito. Por isso, se converta a Jesus Cristo. Não há outro caminho. O homem precisa aprender de Cristo e se converter a Jesus Cristo. A juventude que está sendo levada ao inferno, Satanás que está levando em grande massa a juventude para o inferno, enchendo seus corações de dureza, levando a juventude a uma imoralidade tal que nunca se ouve nem em Sodoma e Gomorra. Uma juventude que já não quer saber mais de Deus, e que estão com seus corações contaminados, cheios de bebedeira, cheios de droga, não querem saber dos caminhos de Cristo. Só que essa palavra diz que há caminhos que aos olhos do homem parece ser direito, mas o fim desses caminhos são morte, são caminhos que levam à condenação eterna. Por isso, amado, desperta essa noite, e eu te faço mais uma vez a pergunta: se essa noite te pedir a tua alma, a quem está reservado? Para quem será? Se essa noite, meu amigo, for a tua última noite, descendo a sepultura, para quem está reservada a tua alma e para quem será? Faça-se essa pergunta neste momento e coloque a tua vida em ordem com Cristo. Jesus não quer o teu dízimo, não é o seu dinheiro. Tanto é que Jesus não fundou uma igreja com endereço, uma igreja setorial, uma igreja institucional, porque Jesus não está interessado em uma grande massa reunida num lugar, fazendo campanhas e campanhas, acreditando que estão empenhorando a salvação por quanto mais fazem. Não. Tanto é que Jesus disse, ele diz: eu sou o caminho. E sabe o que é isso? Nós devemos seguir a Jesus, estamos sujeitos a Ele. A palavra do Senhor, ela continuará a ser pregada nesse lugar. E como assim diz o livro de Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Leia a Bíblia.
Lê a Bíblia, examina as Escrituras. Faz uma aliança com Deus. Fidelidade a Deus nós devemos ter. Faz da Bíblia a tua amiga, que a partir de hoje sua melhor amiga venha ser a Bíblia Sagrada, porque ela sim vai te trilhar ao caminho reto que levará a Deus. Que Deus te abençoe. A paz seja com todos.